Estamos começando então a primeira palestra do ano, abrindo as nossas atividades espirituais aqui nos Herdeiros da Luz, com os trabalhos de desobsessão espiritual. Para quem ainda não acompanha nas nossas redes sociais, a gente tem acostumado a fazer atividades alternadas. Então a gente começa com a desobsessão espiritual esse sábado. No próximo nós teremos atendimento fraterno e passe. No próximo, tratamento físico e espiritual, que a gente conhece como cura. Aí na seguinte voltamos novamente com a desobsessão. Tá? Essa foi uma nova orientação dada pelo mentor espiritual da casa para que os tratamentos de cura, principalmente, não fiquem tão distantes das necessidades dos nossos assistidos. Então agradeço a presença de cada um de vocês, que tenhamos todos nós um ano infinitamente abençoado, ricamente produtivo, né, e que a gente consiga aprender juntos aqui. E o Herdeiros da Luz tem vários outros projetos interessantes no ano de 2026, alguns projetos que já foram desenhados no ano passado e que a gente está ainda, né, aqui tentando encontrar um espacinho na agenda para levarmos à frente. Logo logo nós vamos anunciar nas nossas redes sociais. Então desejo a vocês um feliz 2026, que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Nós vamos começar a primeira atividade do ano. E assim, eu achei bastante apropriada a sugestão dos amigos espirituais em falarmos sobre a manutenção da fé durante o momento em que nós falamos sobre, no momento em que a gente abre as atividades com a desobsessão espiritual. Porque quando Cristo nos fala sobre a fé em si, sobre a manutenção da fé, sobre o exercício da fé, sobre o desenvolvimento da fé, ela acontece num contexto em que os apóstolos não puderam expulsar os supostos demônios de um irmão obsidiado. Um pai veio ao Cristo reclamar, dizendo que seu filho ora se jogava no fogo, ora se jogava na água, e que tendo chegado próximo aos discípulos, eles não puderam ajudar o seu filho. E aquele pai, como que muito ressentido naquele momento, chega quase reclamando para o Cristo, dizendo: seus discípulos não puderam ajudar o meu filho. Hoje a doutrina espírita nos esclarece que essa ideia da pessoa que está possuída por possíveis demônios traz uma tradução um pouco mais singela, um pouco mais próxima do que a gente pode compreender. Que no caso é a influenciação espiritual. E a desobsessão espiritual, que é essa atividade que a gente vai realizar hoje, tem essa função precípua de às vezes afastar um pouco essas influências negativas que se aproximam de nós em decorrência da nossa ressonância. Lembra que nós conversamos sobre isso algumas vezes? Em decorrência da nossa familiaridade energética, da nossa familiaridade psíquica, que acabam nos sintonizando com espíritos da mesma natureza. Então, tendo trazido seu filho obsidiado, praticamente babando, nervoso, falando coisas estranhas, o Cristo se aproxima daquele jovem e pergunta: quem é você? Ao que os espíritos respondem: legião, porque somos muitos. E a doutrina espírita também nos explica isso, que nós temos uma legião de consciências extracorpóreas que nos cercam e se aproximam de nós por sintonia espiritual. Naquele momento, o Cristo foi muito enfático na sua colocação. Naquele momento, o Cristo meio que, eu consigo pressentir quase que um momento de rebeldia do Cristo ao dizer: homens de pouca fé, até quando estarei entre vós? Até quando vos sofrereis? Porque se tivesseis a fé de um grão de mostarda, vocês teriam conseguido ajudar esse jovem rapaz. Então, quando a gente fala da manutenção da nossa fé, eu sempre penso nessa simbologia da fé, e ele coloca a fé como um grãozinho de mostarda, como aquele pequeno exercício da nossa vontade, com uma vontade pequena, mínima, para que a gente consiga realizar grandíssimas coisas. Quando Cristo fala, então, se nós tivéssemos essa habilidade de desenvolvermos e mantermos nossa fé do tamanho de um grão de mostarda, com certeza nós conseguiríamos, a qualquer tempo, pela disposição da nossa vontade, mover montanhas. Obviamente, o Cristo sempre falava por parábolas. Muitas pessoas devem estar pensando que provavelmente a movimentação dessa montanha vai ser nós olharmos para o morro ali de Sobradinho e dizer: e aí, montanha, você vai se mexer agora que a minha fé está inabalável? Então a gente precisa traduzir um pouco para a nossa realidade. É claro que o Cristo tinha um domínio muito profundo sobre as leis da natureza. Ele curava com terra, ele reconstruía peles, ele fazia as águas pararem, ele mandava parar o vento. E nós também temos esse poder em todos nós, mas não ainda.
Porque somente os seres crísticos ainda conseguem manipular a matéria nesse nível de profundidade. Mas quando Cristo nos falava, vocês podem mover montanhas, ele fala de forma simbólica. E quando a gente pensa em montanha, quando a gente olha uma montanha que nós a contemplamos, nós pensamos em quê? Em como ela é alta, em que isso significa uma escalada, isso significa ascensão, isso significa desafio, isso significa superação dos nossos medos, isso significa outros infinitos contextos em que a gente pode colocar o que seria o contexto da montanha que foi colocada pelo Cristo. Então, quando a gente pensa em desbravarmos as nossas montanhas, a gente precisa, ao invés de olhar para fora, olhar para dentro. Porque a manutenção da fé diz respeito à escalada daquelas montanhas que são as dificuldades próprias de cada um de nós. As dificuldades próprias da vida, as dificuldades próprias da convivência, da existência, das novas existências, as dificuldades dos resgates, as dificuldades dos aprendizados, das limitações, dos sustos, dos medos. Então, quando Cristo nos fala que se a gente tiver um pouquinho de fé, essas montanhas podem ser removidas do nosso dia a dia. E talvez a gente experimente uma coisa que eu achei bastante interessante enquanto eu pensava nessa palestra, que é o seguinte, que quando a gente se afasta um pouquinho da nossa fé, eu acho que 2 sentimentos são possíveis a gente experimentar: raiva e rebeldia. Quando a gente se afasta minimamente da nossa fé, a gente acha que o tempo de Deus está errado. E o tempo de Deus, então a gente começa a questionar se Deus está sendo realmente justo nas escolhas que Ele fez pra gente. Então, enquanto a gente está feliz, enquanto parece que tudo está funcionando, enquanto parece que estamos saudáveis, completos, inteiros, a nossa fé parece inabalável. Mas naquele momento em que o nosso conceito de tranquilidade, felicidade se afasta da gente, a nossa fé se esvai por coisas mínimas. E aí é nesse momento que a gente experimenta um mais profundo desamparo. E é nesse desamparo que vem a nossa rebeldia. Porque a gente não tem acesso ao como, ao quando, ao onde e ao porquê de Deus. E aí a gente precisa trabalhar um outro conceito que eu acho bastante interessante, que é o conceito da confiança. Às vezes a gente tem fé e não tem confiança. Às vezes tem confiança e não tem fé. E à medida que a gente amadurece psicologicamente e espiritualmente, a gente às vezes consegue conjugar as duas coisas. Mas em algum momento a gente vai precisar ter somente a fé. Em outros momentos a gente vai perder a fé, a gente vai precisar única e exclusivamente confiar. E confiar é a coisa mais difícil que tem. Porque como é que eu vou confiar em algo que eu não estou vendo? Como é que eu vou confiar em algo que está contrariando a vontade do meu íntimo? Como é que eu vou confiar em alguém que está me dando lições para a minha vida e que eu posso não concordar por não compreender nesse momento? E aí é que a nossa fé fica claudicante. E quando a gente fala de fé, muitas pessoas podem pensar numa acepção muito racionalista do que é a fé. Porque se eu chegar para qualquer rostinho novo aqui e perguntar qual é a sua fé, provavelmente algumas pessoas vão associar isso à fé religiosa. Eu sou católica, eu sou evangélica, eu sou espiritualista, eu sou candomblessista, eu sou umbandista, eu sou budista. Então essa fé no sentido da expressão da religiosidade não é bem a fé que o Cristo veio nos ensinar. Então, ou seja, existem as expressões de fé para que determinados níveis de entendimento. Então a fé católica é uma forma de expressão da fé daqueles que abraçam, a fé espírita para outros, a fé evangélica para outros. Então a fé na acepção da parte racional, racionalmente falando, existem essas diferentes expressões de fé que são permitidas por Deus também a determinados níveis de consciência, porque o próprio Cristo nos disse que a gente só teriam condições de ver quem tivesse condições e condições de ouvir igualmente. Então, quando alguém perguntar sobre a sua fé, a gente sempre vai ter esses 2 parâmetros. A fé que eu escolhi abraçar, que diz respeito à minha parte material, e a fé que eu preciso desenvolver nessa relação íntima com Deus. Então, quanto de nossa fé temos exercitado? Porque assim, às vezes a gente acredita que tem muita fé, mas se alguma coisa dá errado, ela nos falta. E tem um post muito interessante que eu vejo, às vezes, de forma recorrente, que eu vou tentar encontrar para colocar para vocês lá nos nossos posts. Ele diz mais ou menos o seguinte, que fé é mais ou menos o seguinte: primeiro você põe o pé
e depois Deus põe o chão. Só que a pessoa está na beira do precipício. Ele está na beira do precipício. E então ele diz, fé é sobre isso. Primeiro você põe o pé no precipício e depois é que Deus põe o chão. O que é isso? Além da fé que não da fé profunda, uma confiança profunda. Então essa imagem, esse meme diz muito disso. Em como fé e confiança às vezes precisam caminhar sozinhas. Porque se a minha fé me faltar e eu não tiver confiança em Deus, é muito provável que eu não tenha coragem de colocar o pé direito no precipício. Mas na medida em que eu tenho fé e eu confio, eu coloco o pé no precipício porque eu tenho certeza que Deus vai colocar o chão em seguida. Então, quando a gente pensa nesse conceito de nós trabalharmos a nossa fé, a gente é muito vacilante nesse aspecto. A gente não tem certeza sobre que fé a gente quer exercer, a gente não tem certeza se a nossa fé está suficientemente amadurecida, a gente às vezes ela falta, e às vezes você quer mesmo estar muito rebelde porque você não concorda com os planos que Deus tem para você. Muitas vezes eu também me peguei chorando às vezes, questionando quando a minha fé me faltou. Então, quando a fé nos falta, parece que a gente fica muito cheio da gente e vazio daquele potencial divino que Deus tem pra gente. Então, quando eu acredito, quando eu sou uma pessoa, quando eu me esvazio da minha fé, quando a minha fé está vacilante, quando a minha fé não está realmente muito forte em mim, eu acredito que eu posso resolver as minhas coisas por mim. E aí eu me encho de mim, me encho do meu ego e esqueço de que quem tem o controle sobre tudo na nossa vida, na nossa história, nas nossas escolhas e nas consequências dela é Deus, nosso Pai. Então, desenvolvermos uma fé confiante, absoluta e irrestrita é tentar chegar ao mínimo de exercício que o próprio Cristo traz pra gente. Vocês imaginam o que é escolher ser um espírito reencarnado, consciente de que seria traído, vilipendiado, morto, e ainda assim manter a confiança irrestrita no Pai? Porque o Cristo vem consciente da sua missão. Muitos de nós aqui, se não todos nós, a gente não vem para cá consciente da nossa principal missão. Nós temos assim lampejos de coisas que a gente precisa realizar em decorrência dos encontros, em decorrência às vezes da dinâmica da própria vida. Mas certeza nós não temos nenhuma. Então, se a gente não abraçar essa possibilidade de ter uma fé e, acima de tudo, uma confiança profunda no Pai, com certeza a nossa passagem por aqui será muito mais difícil, muito mais sofrida. Porque a gente acha que tudo que nos acontece é muito injusto. Então, se eu não me revestir da minha fé de que aquela coisa pode ser diferente no instante seguinte, a depender da vontade de Deus, talvez a nossa caminhada fique um pouco mais difícil. Porque às vezes também, quando tudo nos falta, a única coisa que vai nos sobrar é a fé. Esse pequeno, essa sementinha pequenininha que a gente carrega dentro do nosso íntimo, que nos faz confiar nessa presença de Deus, nessa presença divina. E tudo aquilo que Ele pode realizar em torno de nós, para nós e por nós. Então, quando ele já fez tudo isso por nós e para nós, quando nos enviou o Cristo dizendo isso. Mantenhamos a fé, exercitemos a fé. Quando a gente sentir que tudo mais nos falta, busquemos essa força interna, essa centelha divina que nos habita. Então a gente vai poder experimentar a vida talvez com um pouco mais de tranquilidade. Porque quando tudo parece nos faltar, talvez a nossa fé seja a única coisa que ninguém pode nos tirar. Quem nos cerca pode tirar a nossa paz, nós podemos perder o nosso patrimônio, podemos perder o nosso emprego, podemos perder as pessoas que amamos, podemos perder a nossa saúde, mas se nós estivermos recheados da esperança na fé, que Deus poderá prover em outro sentido no instante seguinte, talvez a gente se tranquilize um pouco mais. Isso traz para a gente uma confiança de que no instante seguinte tudo pode mudar. Que no momento seguinte, na noite seguinte, no dia seguinte pode ser ainda melhor, pode ser ainda mais revelador, pode ser ainda mais bonito. É porque não estamos habituados à dor. Por quê? Porque Deus não nos criou nem para dor, nem para infelicidade. Dores, infelicidades, vicissitudes são apenas resgates que nós escolhemos enquanto espíritos encarnados para a remissão dos nossos próprios defeitos. A gente precisa compreender que Deus não nos castiga. Ele simplesmente gerencia as nossas escolhas. Ele gerencia de uma forma mais leve em dados aspectos, em algumas maneiras mais pesadas para os espíritos mais fortes e abnegados. Então, trabalhemos a nossa fé.
Fé no sentido de escolher uma fé que você pode professar, onde o seu coração encontre paz, entendimento, acolhimento, em que a gente às vezes evite trabalhar tanto culpa, tanto ressentimento, tanto condenação ao inferno eterno, purgatório, Lúcifer, aquela coisa toda. Porque a gente sabe pela doutrina espírita que nós somos herdeiros de nós mesmos, que nós só devemos satisfação à nossa própria consciência. E a nossa consciência é Deus em nós. Então, quando nós pensarmos em fé, pensemos nessa sementinha que existe na gente. Essa sementinha que a gente deixa muito de lado, às vezes, quando a vida não está transcorrendo quando planejamos, mas que pode ser tudo que nos resta quando a vida nos falta. Porque aí é só a gente e Deus. E sem Ele a gente não vai para lugar nenhum. Porque é essa fé que mobiliza a nossa vontade. É essa fé que mobiliza o nosso psiquismo. É essa fé que mobiliza as outras pessoas em torno de nós. E aí, para finalizar, para a gente não se estender, eu quero ler uma poesia para vocês. Na verdade, enquanto eu pensava nessa palestra, a poesia está aqui, ó. Por incrível que pareça, gente, temos poesia no Evangelho segundo o Espiritismo, ou sou eu que estou muito romântica? Então pode, né? E aí eu quero ler aqui para vocês, porque eu achei assim de uma beleza singular o que o Evangelho nos traz. E ele diz assim: a fé, mãe da esperança e da caridade. A fé sincera é arrebatadora e contagiosa. Ela se comunica àqueles que não a tinham, ou mesmo não queriam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, enquanto que a fé aparente não tem senão palavras sonoras que os deixam frios e indiferentes. Pregai pelo exemplo da vossa fé para dá-lo aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para fazê-los ver o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, para lhes fazer ver a confiança que fortalece e leva a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé em tudo que ela tem de bom e de belo, em sua pureza e em sua racionalidade. Não admitas a fé sem controle, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabei por que credes nelas. Segue vossos conselhos, mas inteirai-vos do fim que vos mostramos e dos meios que vos trazemos para atingi-lo. Crede e esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são a obra da fé. Quantos milagres você já pôde acompanhar na sua vida desde então? E Deus sequer perguntou para você se você tinha a fé suficiente para Ele realizar o que você precisa. Quantos milagres diários acontecem todos os dias, independentemente de termos ou não fé, de abraçarmos ou não uma fé, porque Deus não está esperando nada em troca. Deus não espera seu bom comportamento, não espera você ser bonzinho. Deus não tem nenhuma expectativa com relação a gente. Ele sabe como somos, Ele sabe o que podemos entregar. Mas às vezes Ele só está dizendo pra gente nessa poesia do Evangelho de hoje: me entrega só a sementinha, porque mesmo pequenininha e claudicante, por intermédio da vontade, da paciência, da fé e da caridade e da resiliência, eu posso realizar muito mais. Então, quando estivermos à beira do precipício, olhando as montanhas em derredor, essas montanhas que são as dificuldades da nossa própria vida, se aproximem do precipício. Fechem os olhos com fé. Coloquem o pé e confiem que Deus vai colocar o chão. Disso eu não tenho a menor dúvida. Tá certo, minha gente? Muito bem. Então, como nós costumamos fazer aqui nas nossas atividades, eu vou convidá-los a fechar os olhos, a elevar o pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo e rendendo graças ao Pai pela retomada das atividades do Herdeiros da Luz, Centro de Assistência Espiritual. Que este Pai amoroso possa reforçar a nossa fé em dias gloriosos. Que Ele possa plantar em nós essa sementinha de mostarda para que ela cresça, que ela frutifique, que ela se amplie em todos os sentidos da nossa existência. Que possamos remover de dentro de nós
todas as montanhas que dificultam a nossa caminhada espiritual, tudo aquilo que é obstáculo ao nosso querer mais profundo, tudo que é obstáculo ao nosso desejo, tudo que é obstáculo ao nosso crescimento, ao amor, à fraternidade, à saúde. E que possamos encontrar em Deus, nosso Pai, essa centelha divina que nos acolhe e nos ama hoje e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.